Seguramente que a técnica é importante, sabemos-lo, mas penso que está ainda no início. Por exemplo, quando me fala em eliminar as fotografias estragadas a nível de composição, sinceramente tenho algumas dificuldades. Ainda não acho que seja capaz de distinguir entre uma composição correta e uma estragada. Não neste momento. Mesmo que vários manuais façam acreditar que, se as regras não forem aplicadas na perfeição, obtém-se inevitavelmente uma fotografia estragada, o discurso não é adequado nestes termos. É um pouco mais complexo. Ou seja, É uma história bastante longa. Vem comigo e eu conto. sim, é precisamente isso que pretendo. Deves aprender a ver fotograficamente, compreendendo as coisas que a tua máquina fotográfica vê e de que forma isto é diferente do que tu vês com os teus olhos. Sempre que traduzimos uma imagem do real para o bidimensional na fotografia, perdemos, inevitavelmente, os elementos. E este é normalmente o motivo pelo qual, ao guardar as fotografias, não se obtêm as mesmas emoções ou sensações de quando as capturamos, tornando-as menos interessantes. É necessário aprender a compreender qual é a essência do sujeito e, sobretudo, conseguir evidenciá-lo, pondo de parte todos os elementos perturbadores que possam arruinar as nossas imagens. No entanto, falamos de composição. O que é exatamente? O que quer dizer? O que implica? Por composição, entende-se o modo em que o fotógrafo dispõe o sujeito principal no interior do fotograma e de que forma os outros elementos são dispostos no interior do retângulo. A forma de o fazer caracteriza o estilo de um fotógrafo. E, no entanto, as regras não são aplicadas. Bem, as regras, mesmo se vários manuais continuarem a propô-las frequentemente copiando-se uns aos outros, na realidade não são inflexíveis e imprescindíveis. Fala-se muitas vezes das regras como se tratasse de gramática, mas na realidade fotografia é uma atividade criativa. É necessário aprender a conhecer as regras para as saber, compreender como podemos melhorar a nossa fotografia, mas não vamos aplicá-las sempre obrigatoriamente. Aliás, é aconselhável infringir estas regras para procurar fotografias mais interessantes. E assim sendo, como posso dar maior importância ao meu sujeito principal? Acima de tudo, eliminar todos os elementos que poderão ser perturbadores e, desta forma, retirar a atenção do observador. A partir daí, trata-se de compreender como vão ser posicionados os outros elementos no interior do retângulo, uma vez que não tem que estar necessariamente nem sempre presente apenas o sujeito, quer seja uma pessoa, um edifício, uma flor ou qualquer outra coisa. Mas todas as coisas a inserir num fotograma deverão possuir um sentido e deverão ser úteis para orientar o olho do observador para o propósito que levou à captura da fotografia. Trata-se assim de os dispor no enquadramento, procurando dar uma maior importância ao sujeito principal, seguindo algumas regras, como por exemplo a regra dos terços. Trata-se de dividir o nosso fotograma em 3 faixas verticais e 3 faixas horizontais. Assim, passaremos a ter 4 linhas no nosso fotograma, as denominadas linhas de força, 2 horizontais e 2 verticais. Os cruzamentos destas linhas são denominados de pontos de interesse. Se o nosso sujeito se encontrar posicionado nestes pontos de interesse, ou ao longo das linhas de força, atrairá o olho do observador com maior facilidade. Então, tudo o que vemos está, na realidade, dividido em 9 partes distintas. Sim, na realidade esta regra nem sempre é aplicada, mas ajuda seguramente o observador a captar um sentido de harmonia nas nossas imagens. E isto porque dentro da regra dos terços existe uma derivação da secção áurea. Secção áurea que foi codificada por Pitágoras e pelos seus académicos e foi desde então aplicada ao longo dos séculos tanto na arquitetura como na pintura para criar imagens que sugerissem um sentido de harmonia e equilíbrio. Assim, o nosso olho e o nosso subconsciente estão habituados há séculos a ver imagens construídas desta forma. Se em fotografia sugerirmos esta ordem nos elementos que compõem o enquadramento, seguramente que resultarão em imagens mais agradáveis e reconhecíveis para o observador. E há mais alguma regra a considerar? Sim, para além da regra dos terços, existem outras formas para compor corretamente uma fotografia. Por exemplo, utilizando a disposição dos elementos gráficos, usando as linhas, as formas que se encontram no nosso enquadramento. Considera que são estilos fotográficos, mas também pictóricos, que se baseiam exclusivamente na composição, como os quadros de Mondrian ou de Herbin, baseiam-se exclusivamente nas regras de composição que se encontram na base destas pinturas. Mas em fotografia foram os fotógrafos como Fontana, por exemplo, que, criadas as suas imagens com o objetivo de obter apenas composições extremamente corretas.
E assim, aplicar esta regra ajuda, mas há casos específicos onde estas regras podem ser quebradas. E como? Como nem sempre se deve colocar o horizonte no terço inferior ou no terço superior, como é especificado na regra, porque isto faz para dar um maior interesse ao primeiro plano quando se posiciona o horizonte no eixo superior, ou para atribuir interesse ao céu quando, em vez disso, o posicionamos no terço inferior. Estas são situações em que o fotógrafo pode pretender sugerir uma ideia de ambiguidade, ou um primeiro impacto de indecisão no observador, por exemplo, ao fotografar uma cidade reflexa num espelho de água. Sim. E, nesse caso, se posicionarmos a linha do horizonte exatamente a meio do fotograma, como primeiro impacto o observador ficará um pouco desorientado e, por esse motivo, necessitará de um momento para compreender qual é a imagem real e qual é o reflexo. O importante é que a não aplicação das regras seja intencional e nunca ao acaso, sempre motivando, no entanto, um fim criativo. Isto porque existe o risco de obter imagens estragadas ou consideradas erradas. Como me acontece muitas vezes. Então, para além da regra do cruzamento dos terços, existe mais alguma coisa que devamos ter em consideração? Sim, existem outros elementos importantes na composição fotográfica e que servem para a tornar mais harmoniosa e agradável. É necessário procurar no nosso sujeito linhas, e não apenas as linhas físicas, verdadeiras e exatas, mas também as linhas imaginárias, ou seja, que possam associar um ponto ao outro. São percursos longos e para os quais o olho do observador se dirigirá seguramente, e assim dispor da forma mais correta no interior do fotograma ajudará a nossa imagem a melhorar a sua composição. Então posso usar também a perspectiva? Sim, também as linhas de perspectiva são importantes a nível de composição. Considera precisamente que fazer convergir as linhas de fuga num determinado ponto e posicionar o sujeito principal nesse mesmo ponto da nossa imagem chamará seguramente a atenção para o sujeito, mas a perspectiva aérea pode ser útil para sugerir uma ideia de distância. Considera que todos os sujeitos próximos da máquina fotográfica ficarão bem nítidos, enquanto que para os que se encontram distantes a desfocagem ajudará a manter esta sensação de distância. E para obter esta mesma sensação, posso recorrer ou brincar um pouco com a profundidade do campo? Sim, pode também utilizar-se o diafragma para aumentar esta sensação de distância. A profundidade de campo, no entanto, vai ser reduzida ao mínimo para aumentar essa mesma sensação. Recordo-me. E isto é feito abrindo o diafragma ao máximo. Se fotografares um sujeito utilizando o diafragma na abertura máxima, este será reproduzido com uma nitidez perfeita e destacar-se-á melhor do fundo que, afastando-se pouco a pouco do sujeito, ficará sempre mais desfocado. E que outras regras devemos ter em consideração? Bem, outro elemento que pode ser utilizado de forma criativa pode ser também o movimento, mesmo para transgredir um pouco as regras para as fotografias sempre corretamente expostas, com o tempo e o diafragma corretos. Considera que em determinadas situações pode tornar-se útil fechar o diafragma para aumentar os tempos, e assim fazer com que os nossos sujeitos em movimento na nossa imagem resultem como fantasmas deixando um rastro luminoso. Esta é uma coisa que já me aconteceu várias vezes, mesmo sem o saber. Sim, às vezes deve ser intencional este efeito. Se numa cidade se pretender atribuir a sensação de agitação ou de gente que se move em torno de monumentos, podes posicionar-te num ângulo da praça com tripé, fechar o diafragma, de forma a aumentar o tempo, e certamente todos os edifícios e todos os elementos parados ficarão perfeitamente nítidos, enquanto que as pessoas que se encontrarem em movimento no interior da praça deixarão este rastro que sugere a ideia de agitação e movimento na cidade. Assim, o importante é que todas as tuas opções sejam perfeitamente motivadas e para obter um determinado efeito reconhecível depois na fotografia. Então, composição, cruzamento dos terços, linha de perspectiva, certo? Perfeito, agora já tens todos os elementos para andar na rua e capturar boas imagens e depois vamos observá-las juntos, mas lembra-te, não exageres nas regras. Nunca, nunca, nunca.